Bem-vindos ao KitCast, um podcast que a gente faz aqui para conversar com as pessoas que são próximas da gente, que a gente tem, principalmente eu, assim, que tenho admiração. Hoje, por exemplo, tem um cara aqui do meu lado que ele consegue fazer uma faceta, ele consegue viver de teatro. Ele consegue viver e fazer teatro de uma forma, assim, bem legal. E eu vou mostrar para vocês isso hoje. Eu quero que você acompanhe até o final, porque esse cara tem muita história para poder falar. Ele já participou de grandes produções da TV Manchete, já participou de grandes produções teatrais, é um cara aí bastante conhecido no meio, mas eu quero que você agora saiba quem que é, porque ele vai falar para mim aqui na câmera quem que é ele, ó. E aí, Ed, obrigado pelo convite. Seu Jefferson Brito é o grande ator aí e produtor teatral. Você é mais ator ou mais produtor? Cara, eu vivo como ator há 33 anos, mas eu passo a produzir as minhas peças, dirigir, e o que é mais difícil são as vendas. Se não houvesse as vendas, a gente não conseguiria ficar tantos anos trabalhando na área. Esse ano completa 32 anos que eu visito escolas, colégios, cursinhos e faculdades e levo espetáculos sobre obras de vestibular da USP. Então é um nicho que nós descobrimos há 32 anos que eu continuo, a gente sempre acompanhando as obras da USP e produzindo esses espetáculos e levando para amigos que são diretores de escola, professores, coordenadores. Através de uma carreta pequena, a gente leva toda a estrutura para dentro do pátio de uma escola, quadra, quando a escola não tem um auditório. No caso de escola pública, geralmente não tem um auditório. E a gente adapta e faz o teatro acontecer lá para os estudantes. Mas o que aconteceu que você passou de ator para produtor? Você cansou do cenário? Ixi, é a mesma coisa. Na verdade, a gente juntou as funções para que a gente possa viver da nossa arte. Que a grande maioria das pessoas, às vezes, trabalha em uma coisa que não gosta. E nós, atores, a gente faz o que é uma única profissão que não quer se aposentar, é o ator, né? Eh, Esperando Godot e tal, que faleceu, a atriz que faleceu no palco, Cacilda Becker, Esperando Godot, e muitos atores, quando ficam mais velhos, ficam até ofendidos, né? Quando não são convidados para trabalhar. Então, para que eu não recebesse, esperando receber os convites, eu passei a me produzir. Então, construí um teatro em 2012, um teatro com capacidade para 300 lugares. Lá, nós geramos, produzimos espetáculos novos, além dos infantis também. A gente antigamente não fazia os infantis, mas agora a gente tem vários clássicos infantis. Então, pega desde os pequenininhos até os alunos universitários. São temas que a gente produz esses espetáculos com o interesse deles. Eu vendo os ingressos para os alunos antecipadamente e quando a gente chega lá, a gente já sabe quantas pessoas vão assistir. É importante entender que você não faz só uma produção teatral, você faz teatro voltado para escola, para vestibular, é uma coisa mais específica, né? Tanto que o nome da companhia é Letra Jovem. Isso. E você escolheu esse nicho por quê? Então, em 1992, Zé Carlos de Andrade, que é um amigo, um diretor, autor muito conceituado, Zé Carlos de Andrade, eu o conheci e aí ele teve a ideia, eu queria fazer nas escolas espetáculos sobre os poetas românticos. Porque eu tinha assistido Denise Stoplos, fiquei encantado com a atuação dela em 1992, e eu falei, putz, eu queria fazer isso, só que dentro de escolas, que é um teatro forte, visceral, é, um espetáculo que fosse sozinho, um solo, que eu fosse sozinho nas escolas e que cativasse os alunos, que eles conhecessem as obras dos poetas românticos. Só que aí o Zeca teve a ideia de falar, não, não, vamos fazer Mário de Andrade, porque o ano que vem é centenário de nascimento do Mário de Andrade, que foi um cara muito importante para a Semana de Arte Moderna. E aí ele escreveu eh, o espetáculo, 1 hora de duração, me dirigiu, e aí eu fui para uma escola, apresentei, aí o diretor falou assim, incrível, muito legal, e me indicou para outra diretor de outra escola. Aí o professor me indicou para outro professor, coordenador me indicando para outras escolas, os alunos que assistiam indicavam para os seus irmãos de outras escolas.
Aí fui criando uma teia de relacionamentos, que até hoje, há 32 anos, eu comecei com uma peça solo, e eu fazia as vendas, e depois a gente foi convidando outros atores para trabalhar. Hoje nós temos 58 produções, a gente gera emprego para cerca de 80 artistas, entre músicos, profissionais, bailarinos, atores, e construímos o nosso teatro. Construí teatro em 2012. E O seu teatro, inclusive, tem a forma de uma arca. é E qual o simbolismo disso? porque é uma publicidade em si mesma. Quando as pessoas passam de carro na avenida, ficam intrigados, né? Fazendo, nossa, uma arca, por quê, né? Uma arca, o que tem aí dentro? E aí, quando muita gente não sabe, né? E quando entra, você fica encantado, porque ali nós temos jateamento acústico, sistema de iluminação de LED, equipamento de som bem legal e 300 lugares. Inclusive, eu estava comentando com a Raquel, o Thiago Ventura, que é super conhecido, né, por todos nós, fez 3 sessões lotadas uma vez lá na Arca. E tinha um público gigante lá de Osasco e foi muito bacana. Por falar em sucesso, você participou de novela da Manchete, né? Cara, eu fiz Mandacaru na Manchete, eu fiz a oficina de atores da Rede Globo em 1995. Depois eu fiz, antes da Manchete, eu fiz uma novela chamada Antônio dos Milagres, só que é sobre a história do história de Santo Antônio. Inclusive, Heriberto Leão trabalhou nessa novela também. Fiz 2 minisséries, A Verdadeira História de Papai Noel, A Última Semana sobre a Paixão de Cristo. Quem patrocinava era a Igreja Católica, porque eram temas católicos, né? Passou na Rede Vida e na CNT Gazeta. Mas Marisol fez uma participação também como ator. Uga Uga foi assistente de direção do Wolf Maia, um período da novela. E Mandacaru em 1998. Ficamos 2 anos no ar. E foi uma novela bem legal que foi reprisada na Bandeirantes também, 2016. Sente falta da televisão? Cara, eu tenho vários amigos que quando termina uma novela ficam desempregados. Eu, na verdade, eu morei no Rio de Janeiro, mas eu foquei no teatro em criar essa produção aonde eu pudesse todos os anos levar espetáculos para os estudantes. Então nós temos um público de 40 mil estudantes ao ano. Então, em termos financeiros, eu estou muito feliz. É lógico que a televisão dá uma visibilidade muito grande. Você está assumindo que você está ali. Não, olha, a tua história é tanto. Eu estou podendo viajar todos os anos para competir. O judô, inclusive eu queria falar do judô também, que é o judô, eu faço desde os 7 anos de idade. É verdade, o cara é lutador também, tá? Então, assim, além de ser ator, lutador, empresário, o que mais? Possibilita ir aos mundiais. O ano passado eu fui para o mundial lá. É quase o Rodrigo Hilbert, né? Lá da. Você é quase ele, né? Falei que ia também. Pai, puto, hoje ele cozinha, constrói o teatro, constrói isso aqui. Eu sou horrível na cozinha. Ele é o cara que todo mundo fala que ele é ótimo, né? Mas, cara, então, eu consigo viajar todos os anos para competir. E fico muito feliz. Então, eu trabalho e o ano passado foi Las Vegas, eu fui medalha de bronze no Mundial de Las Vegas. E em 2018 eu perdi na primeira luta, que foi Abu Dhabi, Mundial, que teve também de judô. E no ano anterior, em 2019, eu fui medalha de bronze também em Marrakech, Marrocos. Então eu consigo fazer essas viagens fazendo espetáculos. Deixa eu te fazer uma pergunta simples, mas depois eu gostaria que você respondesse com muita sinceridade. Você se sente privilegiado por conseguir viver de teatro, de cultura, num país onde as pessoas não conseguem, às vezes, nem sobreviver de empregos padrões? Você se sente privilegiado, certo? E você acha que esse privilégio vem muito do quê? Você acha que é da condição de criação que você teve, da situação que te favoreceu, ou foi luta desde o início? Também, também. A minha família é uma família que sempre me apoiou. Minha mãe é minha fã número 1 e ela acredita que ela gosta muito do trabalho que eu faço, né? Mas tem muito esforço. Às vezes as pessoas, quando eu construí o Teatro Arca, muita gente falou, pô, que sorte, hein? Olha que lugar bonito, a avenida. Pô, que você teve sorte. Eu falei, não.
ali era um barranco. Só que as pessoas, em 2010, 2011, o lugar onde está construído o Teatro Arca era um barranco. Ninguém dava nada por lá. E eu fui até o secretário da Cultura na época e falei, pô, eu gostaria de conseguir um espaço aqui na cidade de Osasco e construir um teatro. E então foi caminhão de terra, trator. O tratorista dizia que era impossível terraplanar aquele local, mas eu acreditei, fiquei insistindo, perseverando. É muita luta. Eu me sinto um cara privilegiado por gostar de lutar, no sentido de a conquista para mim me seduz, entendeu? A briga, a luta, porque eu aprendi isso no judô. O judô, você cai, levanta, e você às vezes leva um golpe, se estatela no chão, você tem que levantar e continuar a luta, ou você perdeu a luta, mas você se aperfeiçoa para lutar melhor na próxima. Por exemplo, eu tô engasgado com um cara que eu perdi em Las Vegas, eu perdi uma luta, fiz 6 lutas. Tinham 22 caras, veteranos da minha geração, e eu perdi uma luta. Eu tô engasgado e eu tô vendo, eu quero o momento de eu voltar a lutar com ele. Queremos, que tal a semana o dele? Putz, como que ele putz, é um americano. Caimã, Caimã. Puta, Caimã, ele não tá assistindo isso aqui, mas eu tô me preparando pra dar cor. Você não sabe? Pode ser, já pensei. Pô, ele me deu um ipom, que seria um nocaute no boxe. Me deu um ipom, fiquei entalado. Peguei, depois eu fui avançando na repescagem, peguei bronze. Feliz, subi no pódio, então. Quem subiu no pódio? Um francês, um americano, eu e um holandês. Subimos no palco. Então, assim, no palco não, no pódio. Mas então, o Ed, tem muita luta por trás, entendeu? Muita perseverança. Você não veio de uma situação de sofrimento, tristeza, mas assim, não quer dizer que foi fácil, né? Não é isso. Eu era CLT, trabalhava, eu sou formado em educação física, fiz biométricas também, mas não terminei a faculdade, educação física terminei, fui dar aula. Porra, eu era bem sucedido, mas eu deixei minha carteira profissional e me arrisquei a trabalhar sozinho, sozinho assim, trabalhar de maneira autônoma, produzindo espetáculos. Mas já fiz vários outros espetáculos, fui em cartaz, onde eu era um ator também contratado. Ó, a gente tem os Estados Unidos, que tem uma política, uma política não, acho que tem uma cultura, né, de produzir entretenimento como forma de comércio mesmo. Então, lá o entretenimento não tem essa coisa do tipo, é pro bem social. Entretenimento é para venda, né? Se você vê assim, a Broadway não depende de lei de incentivo, não depende de nada disso. Você acha que nós aqui no Brasil, a gente é muito dependente disso e você acha errado o governo incentivar a cultura? Não, eu tenho um projeto incentivado pela Lei Rouanet, tá? Mas eu tenho que captar. Pouca gente sabe, inclusive, que a Lei Rouanet não dá dinheiro. A Lei Rouanet ela dá o direito de você captar verba. Então, essa história de que fulano não pegou não sei quantos anos, não tem nada dessa história. É que abate o imposto de renda. É um imposto que iria para nós, de certa maneira, e parte do imposto vai para a produção cultural. O que eu acho injusto é o Cirque du Soleil, sei lá, Cláudia Leite, que não precisa mais, que ela não dá mais pedido o Rouanet, e outros, e que consegue. Eu pediria se eu fosse ela, depois do que aconteceu. O escândalo, mano. Sim, porque o ingresso deles é um ingresso alto. A gente não, a gente faz o ingresso a R$ 25. Então, o nosso projeto incentivado, que foi aprovado pela Rouanet, é para fazer gratuitamente para as pessoas, geralmente estudantes que vão prestar vestibular, mas a gente faz gratuitamente. Então, é bem diferente de um figurão que consegue o incentivo. Por que você acha que a gente tem essa visão aqui no Brasil de que o governo tem que ajudar tudo na cultura? E de não ter essa coisa do tipo de sair, empreender, de tentar buscar diretamente com iniciativa privada? E eles encaram a gente como uns coitados, cara. Porque eu tento me relacionar com a política também para a gente até fazer. Fizemos espetáculo debaixo do viaduto, fizemos em comunidade do Morumbi, pobrezinha, sabe? Eles não vão comprar. Parece engraçado você falar com a unidade do Morumbi, mas existe. Ficamos numa quadra, a gente tirava os cocô de cachorro da quadra, né? E fizemos no meio de uma comunidade. Então, quem fala Morumbi, todo mundo pensa já uns mansões e coisa e tal, né?
Mas eu acho que às vezes o ator se acomoda pela vaidade. Fala assim: "Ah, tô esperando receber um convite pra fazer novela, pra fazer teatro, publicidade", não vai atrás. Eu fico muito irritado quando, parar paro no semáforo e vem Mas assim, até que ponto, né? Por exemplo, o teatro, por exemplo, sempre teve que competir com a TV e com o rádio. Você acha que o teatro hoje também compete com a internet? eu acho que sim, eu acho que sim. Eh, Tem muita gente que tem, muitos seguidores, né, stand-uppers, né, tem muitos seguidores e lotam, e o teatro vai bem. E o pessoal que faz teatro, às vezes você vê numa sala do lado, você dá no Teatro Sérgio Cardoso, a sala de baixo é um espetáculo que não tem muito público, e no de cima um stand-upper lotando, abarrotando, e é pela internet, né, essa visibilidade. Você não acha que as pessoas ficaram um pouco traumatizadas com o teatro? Porque eu vou te falar uma coisa, quando a gente é adolescente, às vezes as escolas, tentando até mesmo incentivar a cultura, coloca a gente diante de peças e situações teatrais ali bastante com complicadas, eu vou dar contestáveis, sei, sabe. E acho que isso vira até um trauma, sei. E será que isso não às vezes não acaba afastando Lido, certeza. Ó, nós somos responsáveis pela formação de público. O nosso trabalho, nós temos alguns concorrentes nichados nesse perfil de público que a gente trabalha. Nós mas a sua área eu acho que eu conheço, não vou falar o nome, mas eu acho que eu conheço, eu acho que tem uns 2 ou 3 eu acho. Ó, que faz há 32 anos, tem só mais um cara que eu conheço. Há 32 anos ine Que não parar também, não parou. que não pararam, só sei de mais um caso, que é o nosso concorrente e a gente que tá há muitos anos. Inclusive, nós somos a única companhia de teatro do Brasil que apresenta as 9 peças num dia só, que é a maratona literária. Nós temos as 9 e apresentamos num dia só, numa data do ano. A gente faz isso, é muito legal. Fizemos no Teatro Bradesco ano passado. Esse ano vai ser o Bradesco também. Se Deus quiser. Você é um ator que vende, você teve que trabalhar o seu ego pra fazer isso? Como é que foi? Ou não? Eu inclusive eu pinto as unhas ainda, também como marketing. Porque quando eu entro numa sala de ensino médio, a molecada fala: "Porra, mó tiozão de unha pintada". Chega em casa, E tá também, então. pois é. Aí chega em casa e fala com o pai, tá, é diferente. E eu falo coisas também que são importantes para eles e legais, que eles acham interessante, e eu acabo sendo bem-sucedido na venda de eu sou um bom vendedor. Eu acho que as unhas é por causa de algum personagem, ó. Porém, eu comecei assim, fazer do Alto da Barca do Inferno, fazer o papel do diabo. São 3 motivos. Alto da Barca do Inferno, eu comecei fazendo o papel do diabo, todo de vermelho, com chifre e tal. E aí, a segunda situação é que eu sou ansioso. Você viu, né, quando eu cheguei com essa eu sou ansioso e eu roí as unhas. Quando eu tô com a unha pintada, eu não mexo. E o terceiro motivo é marketing, que chama atenção. Inclusive quando eu sou faixa preta de jiu uma vez eu fui lutar jiu-jitsu, eu subi no tatame com as unhas pintadas, aí um cara olhou pra mim, estava treinando e falou assim: "Sua unha tá preta, suas unhas estão pretas". Eu falei: "Estão". Ele falou assim: "Você bateu na porta?" Eu falei assim: "Não". Eu falei assim: "Mas", eu falei: "Eu pintei". Ele falou assim: "Mas quem pinta é mulher". Eu falei assim: "Não, eu também". Aí ele porque é raríssimo, ninguém faz isso. No judô não conheço outra pessoa, eu participo de competições internacionais, competições do Brasil, todos os anos eu sou o único. E do jiu-jitsu também nunca cruzei com ninguém que pintasse. Preconceito no teatro ainda existe? Preconceito contra o ator, contra o fazer teatral. Dos atores, preconceito dos atores? Não, preconceito em geral, porque tem uma época, por exemplo, de se você começar. Eu, por exemplo, já passei por isso, entendeu? Eu também não, rapaz, é uma. Não, não só isso, são vários julgamentos de que você tá no teatro é promiscuidade, que teatro não dá dinheiro. Olha, todas essas coisas, meus amigos me sacaneiam. Eu tenho um amigo advogado que ele me sacaneia sempre. Querendo mostrar uma carteira profissional para mim que eu vou sair correndo. Entendeu? Mas nós somos empreendedores. Nós somos empreendedores. Eu acho. Então a gente sabe isso. Ele confundiu você com algum político aí, entendeu? É. Pois é, mas o meu amigo já tinha feito isso. Já tinha feito isso antes. Disse amigo desse risco, político e coach também ou não? Não é advogado.
Mas é vizinho dele. Ah, é vizinho dele. Mora no Alphaville também. Ah, então deve ter trocado. E aí, e então, Por que eu tô falando isso? Eu agora também me perdi. Eu depois voltei pra. Ah, depois que você. o pedaço é, né? Sabe o que eu sinto, cara? Ó, eu caminho no meio dos judocas, dos atletas, e aí os caras têm, eu sou muito soltinho para quem é atleta, filosofia oriental, da filosofia, da hierarquia, e no teatro já não tem isso, né? Lógico, o diretor é o cara que dá o comando das coisas, né? Do espetáculo. Mas no teatro eu já sou muito preso para os atores, porque eu sou muito militar no sentido de horário, de comprometimento. Então, se o ator atrasou 5, 10 minutos, porra, não pode. Então, qual que é o maior desafio hoje, isso? Teatro, de um modo geral, é sobreviver da arte. Eu todos os anos, eu não sei como que vai ser. Quando eu chamo um ator para trabalhar, eu digo para ele que durante o ano ele vai receber a agenda. Ele vai receber, dia tal, 17 de abril, vai ter um espetáculo, curte isso. Lá passa o endereço e o ator, a gente se encontra lá. E ele apresenta o espetáculo, ganha o cachê dele e as vidas seguem. Há 32 anos eu faço isso. Mas eu nunca sei como vai ser. Por exemplo, as aulas vão voltar agora em fevereiro. Aí eu começo a entrar em contato com os professores, coordenadores, diretores. E aí eu começo a fazer as vendas. E aí a gente vai, leva os espetáculos e assim vocês seguem a humanidade do teatro. Não, o teatro eu já fiz até junto com você, já. Sim, Memórias de um Sargento de Milícia. Exatamente, entendeu? Que eu entrava de cueca e fazer uma canção na minha Barriga de Fora. com a barriga de fora, entendeu? Você fez qual? Você fez Memórias e... Fiz memórias só, Né? só memórias. A gente estava no processo de ensaio, né? Tava lá. Tava, mas Você chegou a apresentar? chegando, eu só não continuei contigo porque eu tava morando muito longe na época, eu tava morando em Guarulhos. Estava muito difícil. Aí a gente veio pra voltar agora, vamos trabalhar. Ué, podemos sim, entendeu? Eu gosto da ideia de estar no palco, de fazer as pessoas rirem, eu gosto dessa sensação, de ver as pessoas rindo, entendeu? Eu não tenho esse anseio de estar estampando alguma coisa, essa coisa do famoso pelo famoso, que todo mundo hoje em dia quer ser famoso, né? Mas eu gosto do contato com o público, eu gosto de fazer. Que é um público muito generoso, legítimo, transparente. Sim, Se eles não gostam, eles não batem palma. Se eles amam, eles urram. sim. E isso é um grande barato. Deixa eu te perguntar, Jefferson, nessa história toda de fazer teatro e seguir na carreira aí como ator e produtor, eu gosto muito de deixar claro que você é ator e produtor, porque não é todo mundo que é ator e produtor, né? Esses atores que estão surgindo atualmente, esse pessoal que chega até você, qual que é a principal característica que você vê que é diferente do pessoal da sua época? É, Quando você estava se formando como ator? então, não existia celular, né? Não existia internet. Internet talvez sim, claro, mas não tinha redes sociais. A internet foi ano 2000, filho. É, Não, a internet é 94. Eu acho que é 94. É que era muito difícil da gente ter acesso, entendeu? E você tinha que entrar e lascar a sua ESC. 98, por aí, você já quer Quando a Daniela Pérez falou, eu não tinha internet também dela, falou lá no documentário. 92, ela morreu, Danilo. 92 não tem. 94 foi isso, acho. Foi liberado a internet para uso residencial, né? Mas era algo assim, praticamente, que só tinha quem tinha muita grana. Acho que era 50 centavos, R$ 1, R$ 2, o minuto que você ficava logado. Aí você conseguia logar de madrugada, no sábado para domingo, pagando pulso único. Mas quando você usava o seu telefone fixo, ficava travado, não tinha celular, então as pessoas não conseguiam te ligar, né? Entende? Era outra história. Tinha internet, mas então era uma internet e foi começar a popularizar mesmo nos anos 2000. É por causa do Speed. Por causa do Speed. O Speed trouxe essa coisa de você poder ficar conectado 24 horas e você pagar o mesmo valor, né? Ah, olha, com boa memória, hein? Boa memória, né? Mas eu trabalhei com isso também, O que eu gostaria de falar sobre isso é que
Antigamente, na década quando eu comecei, as pessoas liam ainda os livros, os alunos liam os livros, e que não tinha essa distração do celular. Então eu acho que ficou mais difícil agora de conquistar esse público, do jovem principalmente. Então, eu acho que antigamente a gente era mais provável de ter plateia. Por exemplo, eu fazia um monólogo e tinha plateia lotada, muito legal, eles amavam o espetáculo, ovacionavam o final da peça. E hoje, para a gente conseguir que os alunos fiquem em pé, bater pau, é mais difícil. Eu acho que eles têm, sabe assim, muita rapidez, muita diversidade na internet. Então, para você conquistar a interpretação, ganhar esse moleque, eu acho mais difícil. E os atores? Então, a direção sempre precisa ser muito viril, visceral, que é muito essa coisa que eu fiquei encantado quando eu assisti a Denise Stoppers, né? É muito orgânico, precisa ser sempre a direção dos espetáculos. E eu coloco muita música ao vivo também. Violinos e sax. Mas os atores, atualmente, eles têm uma pegada diferente, nesse sentido que eu tô falando. Como que é lidar com esses atores mais novos atualmente? Putz, os atores mais novos, eles vão se encaixando ainda. Nossa regra. Então, eu nem. A gente, na verdade, fica fechado, porque acaba um ano, começa o próximo, a gente fica fechado no nosso núcleo. Então, entram alguns atores novos, mas a maioria são atores já experientes que estão há 15 anos. Você acha que sua companhia é uma espécie de malhação do teatro? Malhação. É uma espécie de. Muitos passaram e saíram, alguns ficaram. É um grande exercício para o ator, é um grande exercício, porque nós fazemos apresentações numa quadra. Eu lembro que eu já comentei uma vez em debate de espetáculo, eu falei assim, Paulo Altran, que já morreu já faz bons anos, próprio Antônio Fagundes, que todo mundo deve conhecer agora, né, que tá vivo. Se fizerem um espetáculo numa quadra, num pátio com 400 alunos, eles não vão conseguir, porque eles vão pedir silêncio, vão querer silêncio. E às vezes você tem que ganhar o aluno não pedindo silêncio, mas ali no espetáculo, você tem que fazer. O espetáculo tem que ser tão interessante que todos fiquem ali atentos. E às vezes o ator, quando está em cartaz, faz um espetáculo esperando uma luz que incida no rosto dele, uma pausa, sabe, dramática, não sei o quê. E dentro de uma escola, para 400 jovens de 17 anos, isso é muito difícil. Não tem esse momento da corça, A gente não coloca uma luz, uma iluminação maravilhosa. Acústica, a gente não tem uma acústica maravilhosa. Não, só para deixar claro, não é porque não tem, é porque não dá para colocar essa estrutura às vezes dentro do colégio. Cada colégio tem uma realidade, tem uns que têm já essa estrutura pronta, tem uns que não tem, mas isso não impede você estar se apresentando. Não, mas numa escola pública, por exemplo, raríssimas escolas têm um teatro, um auditório. Então você faz no pátio, no quadra. Então você não tem acústica mesmo. Qual foi a situação mais inusitada que você já deparou assim nas escolas apresentar? O que já aconteceu com você assim, de muito louco? Ó, eu me lembro agora de Bate-Pronto, tem um ator, o Jairo Cosmos, a gente estava fazendo o Curtiço, numa ETEC chamada Albert Einstein, que fica na Casa Verde. E aí, eu sou muito sistemático. Eu estava fazendo o Curtiço, o Ed estava fazendo o Curtiço. E tem uma hora que eu saio de pobre para ficar aristocrata, e a Bertoleza me ajuda a me trocar no palco, e ela me dá um charuto. E aí, não acendi, ela não achava, não tinha o fósforo, não fez a contrarregragem certa. E aí só que eu estava acostumado a dar uns tragos. E eu acho a fumaça bonita. Não porque eu fumo, mas porque era legal a cena com a fumaça e tal. Eu falei, puta que pariu, não tem a fumaça, não sei o que, a gente no palco, era um semi-arena, a molecada toda sentada, lotado, até que. Aí o Jairo foi fazendo uma cena com ele fazia um personagem do Seu Botelho. Aí eu desci do palco e fui caminhando até a cozinha para pedir para as merendeiras, mas eu tudo no texto, falando o texto com ele, E a plateia inteira assistia. e eu fazendo assim com as merendeiras dentro da cozinha, e eu não entrei na cozinha, eu fiquei, sabe, no pátio, com a cabeça na cozinha, fazendo sinal que eu precisava acender o charuto, elas, sem entender muito, elas nem estavam assistindo o espetáculo.
E aí, Jairo que tava crescendo também, tá cheio. não, o Jairo veio atrás de mim, descendo, eu falei assim, fica aí, seu bodeiro. Então, sério, eu vou acender o charuto aqui. Então, assim, são coisas que às vezes acontecem Improviso, né? improviso. Também uma vez num colégio, faz muito tempo, fazia um monólogo na década de 90, o barulho, eu ia entrar em cena, cara, um espetáculo só. Aí eu bati a porta do auditório, a porta caiu. Ana Júlia era aluna, né, nesse dia. Ana Júlia era aluna, uma atriz. E aí caiu a porta, A lousa dos irmãos, vai. ela tava nesse dia lá. E eu bati a porta pra ter atenção da molecada na hora da minha entrada, né? E aí caiu a porta. Pera aí, lá. Depois a escola veio me comprar a porta. Ah. Tem que encontrar maneiras, né? Ô, o improviso faz parte, mas assim, você gosta de atores que improvisam demais? Demais depende, porque improvisar é perigoso. Pode ser chato, pode ficar perigoso. E então eu falo para os atores, cuidado com o canto da sereia. Porque o canto da sereia vai te levar para o fundo do mar e você vai sumir. Então não é porque a plateia está dando risada que está sendo maravilhosa a sua improvisação. Tem o tempo, tem gente que improvisa muito bem. Eu quero que você deixe uma contribuição aí pra quem estiver assistindo, estiver pensando em fazer teatro ou tudo mais. Queria que você compartilhasse alguma coisa sobre esse pessoal. O que você poderia dizer pra eles? Era possível você viver das artes. Era possível você viver lá do teatro, qualquer arte que seja. Mas do teatro, que é o meu caso, estude, pesquise, eh, busque pessoas que queiram o mesmo objetivo que você queira e não pare, seja resiliente. Não pare porque teve uma dificuldade. Pegue um livro infantil, produza um espetáculo, vai para dentro de uma escola, leva para os pequenininhos, faça um ingresso bem barato, até você ter um público já cativo que te assista. E é possível. Ó, eu tô percebendo aqui que você tem uma esposa braço firme ali, né? Você acha que um grande homem sempre tem uma grande mulher por trás? Ao lado, ao lado. Isso, sim, sempre à frente, muitas vezes. E Raquel Marroco, atriz, grande atriz, Raquel é produtora, Produtora, atriz, que mais? Cantora, cantadora, né? Cantadora, encantadora também. Cantadora que ela não é uma cantora que atua, é uma atriz que canta, mas ela canta também. Jefferson, pedir. Jefferson, vamos para a linha final aqui, que eu não quero também segurar você aqui a tarde inteira, mas não que a conversa não esteja boa. Mas eu gostaria que você deixasse um recado final, que você falasse alguma coisa aí que você queira compartilhar com quem está assistindo. Você que é professor, diretor de escola, ou mesmo jovem aluno que quer assistir um dos nossos espetáculos, ou todos, nós temos todas as 9 obras de vestibular da USP, que são espetáculos novíssimos, e a gente vai fazer também em outubro, se eu não me engano, dia 12 de outubro, as 9 obras da FUVEST num único dia. Nesse dia, vêm jovens de várias regiões do Brasil e assistem das 8 da manhã às 10 da noite às nossas peças. As nossas redes sociais, Cia Letra Jovem, @Cia Letra Jovem, é o Insta e o YouTube. É isso? Isso, o YouTube e tava como Insta letra de Cia Letra Jovem. Julia Letra Jovem, Teatro Arca, por causa do teatro, e o instituto, que a gente tem um instituto também. Impactando Mentes, é um instituto Impactando Mentes que vai acompanhar nosso trabalho em todas as apresentações. Eu quero a Raquel pro outro dia, viu? Ora essa. Tem muita coisa para falar, Raquel. Bom, Jefferson, obrigado por você ter vindo. Espero que você tenha gostado do bate-papo. Era realmente obrigado pelo conversar sobre isso. E venha atuar com a gente esse ano. Poxa, sim, Rafa, eu vou deixar gravado aqui, né? Obrigado pelo carinho, pela atenção de estar aqui junto com a gente. Bom, deixo você aí com um grande abraço. Espero que você tenha gostado de acompanhar aqui o nosso podcast com o Jefferson.
E deixa o convite para você também que tiver alguma história interessante, alguém interessante para indicar, comenta aqui pra gente. Quero a Raquel em breve aqui. E Jefferson, obrigado. Obrigado, Ed. Tamo junto. Valeu.